saudade. Como é que você lida com essas duas partes de você? Como é que você lida com aquela sua parte que sente falta? Que cultive, que olha para as lembranças do passado que vêm e vão e que podem trazer contentamento, alegria, felicidade ou dor, tristeza e melancolia. Você sabia que a nostalgia, ela tem a ver com o fato de alguma forma de nós termos saudade idealizada e às vezes irreal, que é associada ao desejo sentimental de voltar, de regresso. Às vezes a nostalgia lembra de você na época da sua infância, adolescência, uma banda que você gostava, um lugar que você frequentava e naturalmente a nostalgia pode trazer para você um sentimento que vai ter muito a ver com tristeza, às vezes um ressentimento, uma culpa. Então a nostalgia, essa saudade que vem, ela pode ser idealizada, ela pode inclusive ser criada na nossa mente, como se o que eu tivesse vivido fosse melhor o que eu estou vivendo hoje. E isso pode ser não tão legal. Então, quando a gente fala de nostalgia, nós falamos dessa saudade, desse desejo de regresso que vem através das lembranças. Então, podemos ter momentos felizes, relações antigas, isso vai trazer para nós o sentimento de nostalgia e de realização mediante ao que eu vivi no passado. Então, a nostalgia, ela nos traz ao longo da nossa vida várias vezes algumas memórias, algumas lembranças que podem trazer a conexão com pessoas, eventos, lugares que têm vários significados e que, de forma geral, pode estar correlacionada com a melancolia. Às vezes uma coisa que você fez, às vezes algo que você não fez, a saudade de alguém que você ama vai estar envolvida no termo nostalgia. E a nostalgia apareceu algumas vezes no desenho, na animação, divertidamente, e por isso que a gente escolheu falar sobre ela hoje. As minhas convidadas vão abrir o coração para falar sobre elas. E aí, do outro lado, vem saudade. Eu já falei, a definição de nostalgia é saudade idealizada ou irreal de algo, alguém, uma coisa. E a saudade, o que que é? Saudade, na definição, é um sentimento melancólico devido ao afastamento de alguém, uma coisa ou um lugar. Então, olha que interessante. Enquanto a melancolia traz memórias para você de lembranças vividas, a saudade traz um olhar para o afastamento. Então, a ausência do prazer. E sim, pode estar relacionada com algo que foi bom ou ruim. As duas partes, os dois pontos são coisas que nós vamos vivenciar ao longo da nossa história. Então, às vezes, não é comum você, às vezes, deixa de ver uma pessoa e sente saudade, falta dela. A saudade, ela pode estar mais correlacionada com sentir bom, alegria. Então, aquela coisa, nossa, que saudade da minha infância, quando eu não fazia nada. Que saudade, no meu caso, quando eu assistia a sessão da tarde, que delícia. Já a nostalgia, poxa, que saudade do tempo que eu vivia com a minha avó e que a gente jogava carta. Poxa, a vovó não tá mais aqui. Poxa, e se eu tivesse casado com aquela pessoa? E se eu tivesse estudado isso, aquilo outro? Então, olha a diferença. Naturalmente, a saudade, ela tá nos dois, mas se a gente for separar as duas, a nostalgia traz lembranças que podem conduzir à dor, o arrependimento, o ressentimento, a melancolia, a culpa, enquanto a saudade vai trazer um olhar para aquilo, aquele ou uma coisa que me traz alegria, que me traz uma sensação de contentamento. Então a pergunta de hoje para vocês é se vocês sentem, estão e como vocês vivenciam a saudade e a melancolia e a nostalgia diante da vida e de tudo que nós vivemos. Então, fica aí o convite para vocês participarem ativamente aqui da nossa partilha e eu vou convidar as minhas queridas para virem para nossa série, que é aqui exclusiva do Instagram, Humanos Despertos. Então, vou convidar primeiro a Regina. Regina, ai, se não vai, ela já tá craque, ela vai virar. Mas vamos lá, Regina, aceitando o meu convite. Tá me vendo, Rê?
Espera aí, mas eu deixo eu virar aqui, espera um Bora aí. minutinho. Vire a câmera. Desculpa, peraí. É que ele É, fica muito. Espera aí um pouquinho. Peraí. vamos virando. Estamos vendo aí uma janela, uma cama, provavelmente. Vamos virar essa câmera. Aqui no celular, às vezes ele não aparece muito bem a tela, mas a gente tá firme e forte. Mas você tá me ouvindo e me vendo. Vou te ouvindo, peraí. Tá aqui, mas é que ela é difícil virar essa câmera, viu? Não tem problema. Ótimo. Um Vocês já minutinho. estão ouvindo. Mas eu vou tentando. Ela vai tentando. Enquanto isso, vai se apresentando. Vai falando, quem é você? Peraí. Oh, puxa vida. Tá ótimo. A gente tá vendo aí a cama, a janela, uma corujinha. Nossa, uma almofada de Vou corujinha. virar aqui, tá? Corujinha, hein? Peraí. Deixa eu tentar apoiar aqui. Ó, Vamos lá. Vamos lá, não tem vamos problema. lá, vai. Conta aí. Bom, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô Eu sou ouvindo. Regina, sou nutricionista, faço parte do Instituto Charita Vijaya, sou reikiana, terapeuta floral, já estou há algum tempo no Instituto, né, como paciente, daí depois estou agora como um dos membros profissionais que atende no Instituto. E sou mãe, tenho 2 filhos, sou esposa, trabalho ainda como nutricionista e vou fazer 40 anos de profissão esse ano. E sou, sou uma pessoa que traz a vontade de cuidar de si. Tá? Eu gosto muito de trocar esse trabalho, essas nossas lives, a nossa conversa, os nossos sentimentos, as nossas emoções, com esse trabalho que o Instituto está fazendo. Então, é isso. Enquanto você. Vamos continuar aqui. É isso, Camila. Bem-vinda, Rê. Vamos ver agora a Renilde. Enquanto isso, vai virando sua câmera, desvirando. Vou virando aí. Então, a Regina já está aqui. Renilde, agora é sua vez. Rê, aceite o meu convite. Vamos ver a Rê se vai entrar. Vamos ver se eu vou conseguir vê-la, porque às vezes eu não vejo aqui o meu. Ah, Renilde, deixa eu ver. Rê? Sim. Oi, Olá. Tá me ouvindo? estou perfeitamente. Deixa eu só ajeitar um pouquinho mais aqui a câmera. Isso. Perfeitamente. Muito bom. Bem-vinda, Rê. Se apresente para o pessoal, por favor. Olá, boa tarde, boa noite já, né? 10 para as 18 já. Boa noite, pessoal. Aqui é a audiência do Instituto Jarita Vijaya e também a nossa audiência, né? A minha, da Regina, né? Da Agnes Natoterapias. Eu me chamo Renilde Santos. Eu costumo dizer que sou a idealizadora e realizadora da Agnes Natoterapias. Eu sou terapeuta integrativa multiespécie, né? Então trabalho com terapia floral, com plantas medicinais, com homeopatia, né? E outras terapias mais. E também trabalho com astrologia, tarô e baralho cigano. Aqui, em parceria com o Instituto Jarita Vijaya, da Camila, eu trabalho com o baralho cigano, especificamente. Bem-vinda, Rê. Então, eu tô aqui com a Renilde e com a Regina, as duas. Regina está trabalhando a sua câmera, mas tá ótimo o seu fundo. Renilde também tá aí. Meninas, vamos começar. A gente vai ter que fragmentar a nossa partilha, porque no meu estudo, no montar o roteiro aqui, eu vi uma grande diferença entre a nostalgia e a saudade. A nostalgia traz um pouquinho daquele apego ao passado, como se o passado fosse melhor, aquela lembrança dolorida, sofrida, e que traz para agora, para esse momento, aquela sensação que é um pouco desconfortante. Então, começando com a Regina. Regina, você vivencia em alguma fase da sua vida nostalgia? Você lembra de ter sentido isso? O que que você gostaria de compartilhar com a gente? Então, a
nostalgia me traz da minha época de juventude, né? Quando eu ouço músicas, né, que me lembram muito, eu gostava, sempre gostei muito de MPB, toquei um pouquinho de violão, e eu gostava muito de ouvir Saguarabira, Elis Regina. Eu lembro até hoje da morte da Elis, né? Onde eu fiquei. Isso já era na minha infância, né? Mas eu convivi com essas músicas, né? Que na minha família tem muito artista, sabe? Tem muito. O pessoal gosta muito de cantar, de tocar. E eu vivi muito com a MPB. Então, existem músicas, né, da MPB, as músicas da Elis, que eu gosto até hoje, Sai Guarabira, Milton, que trazem uma lembrança do passado muito gostosa e me traz essa nostalgia. Tem muita música que me lembra o passado, mas eu não sei te dizer o que necessariamente. Eu acho que lembra a juventude. Lembra uma época que essas músicas tinham uma grande importância para nós, né? E eu vejo, isso é muito importante, porque hoje eu vejo meus filhos, sabe, ouvindo Milton, ouvindo Elis, né? E isso é muito bacana. Eu percebi que passou para uma outra geração. E esse é um sentimento que me lembra muito. Eu lembro da minha infância, tenho saudades dos doces que meu pai preparava na época de festa junina. Me traz uma nostalgia, mas não me traz tristeza. Traz um pouquinho de melancolia, mas não aquela tristeza profunda, né? Muito bom, Rê. Então, se você pudesse voltar no tempo, para qual situação você voltaria? E aí? Bom, eu voltaria para a situação da época de que meu pai comemorava no mês de junho, né? Porque agora a gente passou para essa época de festa junina. E meu pai fazia os docinhos, a cocada, nós fazíamos manteiga em casa, o meu pai fazia os docinhos de banana, que era tudo sequinho, docinho de abóbora, minha mãe naqueles tachos fazendo doce de abóbora. Eu voltaria para essa época, eu tenho saudades, eu sinto vontade de comer esses doces da época, que é muito diferente de comer os doces de hoje em dia. Então, eu sinto essas saudades. Eu voltaria para essa época onde era uma vida muito simples, mas existia esse a união da família, sabe? Estar ali. Meus primos moravam do lado de casa, tinha uma família que morava ali, a gente brincava na rua. E, e esse doce traz aquilo que o adoçar a vida, o adoçar umas saudades. É isso. Dá uma certa melancolia, mas não é aquela melancolia negativa, né? É uma emoção mesmo, Não, não. viu? Uma emoção. Muito bom, ótimo. Gratidão, Rê. E vamos agora ver com a Renilde. Renilde, e você? Ao que você tem nostalgia? Já sentiu? Como que é pra você? Vamos ver se ela me ouve. Tá Eu sinto um ouvindo, pouco de Rê? cada coisa, né? A gente sente saudade, né? A gente sente nostalgia, que nem a Rê falou, né? Sinto muita nostalgia da minha infância também, né? De alguns momentos de infância, né? Da época que a gente tinha os bailinhos, né? Que a gente ou era na escola, era na casa de um amigo, né? Que era muito gostoso, bastante saudável, onde a gente podia sair tranquilo, né, voltar, né, muitas vezes eu voltava para casa andando de madrugada, aquela turma, né, era muito gostoso, e é saudosismo mesmo, né, nostalgia, né, são coisas que não voltam mais, né, alguns filmes, né, de sessão da tarde que a gente assistia, que era muito gostoso, algumas programações da TV aberta que não existe mais, né, que não tem mais. E eu lembro que perto da minha casa, talvez seja por isso que eu goste, né? Tinha muita chácara, tinha muito sítio, umas coisas assim, umas porteiras. Eu passava e via aquelas porteiras.
E hoje isso não tem mais, é tudo casa, galpão de fábrica, né? Então não existe, tem mais essas coisas, né? O progresso e outras coisas foram dando lugar. Então não tem como você, né, voltar atrás nesse sentir, né? Às vezes as pessoas até tentam, né? Você vê, às vezes a gente vai nessas feiras culturais, tal, tem gente lá vestida de medieval, e não sei o quê, né? Ou até mesmo tem festas, né, que fazem festas dos anos 70, dos anos 60, né? As pessoas se vestem, né? E a gente até tenta, porque eu vivenciei uma parte, né? Anos 80, né? Eu já era adolescente, então vivenciei bastante coisa. Anos 90, vivenciei bastante coisa, né? E dá saudade, sim. Né? A Rê falou da festa juninas, né? Minha mãe também gostava muito, então minha mãe fazia bolo, né? Esse final de semana eu estava até explicando pro Márcio que ele estava falando de bolo de mandioca e tal, e aí eu estava explicando para ele como que faz, né? Que minha mãe fazia. Minha mãe fazia arroz doce, né? Tem algumas coisas, né? Como eu gosto de cozinhar, você sabe, né? Que eu procuro fazer. Então, o arroz doce, a canjica, eu procuro reproduzir, né? Como se naquele momento, né? E é tão interessante, né? Talvez a Rê saiba explicar isso pra gente. Talvez naquele momento a gente traz um pouquinho desse tempo, né? É uma nostalgia também, né? Desse tempo que não volta mais. Através da comida, né? É interessante isso, né? Mas tem sim, tenho saudade, tenho nostalgia, às vezes até dá uma melancolia, viu? Saber que essas coisas não voltam mais. Não, porque é exatamente esse o pulo do gato, Rês. A questão de não voltar mais. Então, quando a gente fala, putz, não volta mais, é aí que pode vir a tristeza, às vezes o sentir injustiça, e mais do que isso. Nós estamos hoje numa fase, aqui eu tenho duas queridas 50 a mais, e que existe muito do etarismo. Porque nós vamos precisar falar sobre isso nessa partilha, já que as duas puxaram essa sardinha. Regina França. Rê, para você, quando a gente fala da nostalgia nesse sentido, de vir a questão do envelhecimento, da perda de tempo, ou de alguma coisa que a gente não fez e que gostaria de fazer, como é que você vê isso na sua vida? Isso acontece com a Regina ou não? Olha, eu acho que sempre acontece, né? De vez em quando passa alguma coisa, se eu fizesse diferente lá atrás, se eu aproveitasse mais o tempo, né? Nesse momento eu não lembro, mas passa algumas coisas pela cabeça. Só que eu aprendi a, a, a dizer uma coisa para mim mesma. Tudo foi bem vivido, foi vivido daquela maneira, naquele momento. Está tudo certo como está. Então, procurar não trazer esse sentimento mais triste para você, porque isso vai te dar uma melancolia, vai te trazer uma emoção que não é legal. Você lembrar, por exemplo, eu não deveria ter falado isso lá no passado, eu não deveria ter feito desta maneira, éramos todos muito inexperientes. A experiência só nos vem com o tempo, né? Então, é agradecer e tá tudo bem. E falar para o universo foi dessa maneira, né? E nós vamos modificando isso com o tempo. Mas quando a Renilde fala desse sentimento, dessa doçura do arroz doce, tem um arroz doce que é só minha mãe que fazia aquele arroz doce, né? A minha irmã ainda puxou um pouquinho o lado da minha mãe. Então, tem algumas coisas, eu acho que é por isso que eu me tornei nutricionista, né? Porque a gente lembra só de comida. A comida estava muito envolvida na família. A família ao redor da mesa, a família envolvida em várias situações. Se comemorava aniversário na maior simplicidade. Então, que se aquele bolinho com aquela velhinha, né, para reunir. Então, essa importância da família, né, o que nós trazemos lá do passado, que eu tenho quase certeza que a Renilde também viveu isso,
Isso faz parte de uma época que não era tão agitada como a vida hoje é. Então, esses valores, eles ficaram. Esses valores estão dentro de nós. Nós passamos isso para os nossos filhos? Sim. Nós passamos para aqueles que estão aqui hoje? Sim. Então, de certa forma, não importa como era o bolo, não importa aquele que suco que a gente tomava, aquele suquinho que existia na época. São memórias afetivas importantíssimas. Essa memória, ela nos traz aquele amor dentro de nós que traz umas saudades boas. Eu vou falar umas saudades para você. Minha mãe é falecida, né? E eu lembro da minha mãe no caixão, mas minha mãe estava tão linda, cheia de rosas, os botões de rosa abriram todo ao redor dela dentro do caixão. Eu não tenho uma imagem ruim da minha mãe. Eu tenho uma imagem muito bonita. Eu tenho saudades, mas eu tenho umas saudades bonitas. Porque essa saudade de lembrar da minha mãe, ali com aqueles botões abertos ao redor dela, só me trouxe uma saudades bonita e boa, sabe? Uma emoção muito grande. Então, a maneira como interpretamos isso, tanto a nostalgia como as saudades, é que é importante. Então, de que maneira eu vou acolher isso? Eu vou chorar, sim, mas de que maneira eu vou acolher? Não, e uma coisa que é bem legal, Rê, a gente pensar é que a nostalgia ela traz realmente um pouquinho dessa melancolia, mas quando a gente vai para a saudade, que é o que você falou, e você falou da sua mãe, então o afastamento que você tem da sua mãe nem sempre vai trazer para você tristeza. Vai trazer, que nem você falou, tem uma memória. É legal? Não, não é legal. Provavelmente você gostaria que sua mãe estivesse com você, mas pelo menos dá aquela sensação de conforto. Então, aquela saudade boa que te visita, aquela saudade de um lugar que você já foi, de uma pessoa querida. Como que é para você viver a saudade? As saudades, eu acho que hoje eu sei elaborar melhor as saudades, né? E quando eu sinto saudades, eu agradeço. Eu agradeço ao universo, agradeço a Deus e agradeço a mim mesma por ter vivido isso. Porque eu aprendi com uma amiga minha que sempre a gente trabalhou num hospital muito triste, né, de longa permanência. E jovens morreram muito cedo. Então essa minha amiga sempre dizia: nós temos que agradecer, porque chegamos nessa idade, passamos por tudo que nós passamos e não fomos embora cedo. Quantos jovens ali de 15 anos, né, crianças, bebês, né, de 2, 3 anos foram embora, né? Tinham síndromes, né, várias patologias, várias doenças. Então nós chegamos até aqui. Então eu olho as saudades, né, sinto, dá aquela tristeza, um pouquinho, não é uma tristeza, é uma melancolia. E eu agradeço por estar viva, agradeço por estar aqui. E jogo isso para Deus e para o universo, né? Então, hoje, né, eu tenho 62 anos, eu aprendi, né? Usei muito floral, né? E aprendi a elaborar isso. Se eu tiver que chorar, eu choro. Choro de saudade, choro, né? Choro, meu marido sofreu um acidente, eu lembro dele antes do acidente, né? Ele teve um traumatismo craniano. Hoje ele é uma outra pessoa, mas uma pessoa boa, sempre foi muito bom. Então a gente tem esses momentos de saudades que eu guardo da nossa vida, dos nossos projetos. Eles foram cortados sim, mas eu sempre acredito que existe um motivo superior a isso, para o nosso aprendizado. Então, isso me faz caminhar e seguir em frente. Uau, que lindo! Gratidão, Rê. Olha, fica aí o exemplo dela do caminhar e seguir em frente. E você, Renilde? Rê, dois temas para você. Etarismo, como você sente?
Isso é interessante. Nós já falamos aqui em relação também a estereótipo. Você já falou comigo em relação à obesidade também. Então, o que que você gostaria de trazer para as pessoas em relação a isso? Como você se sente e a correlação com a nostalgia e a saudade? Etarismo tem, né? Eu acho que sempre teve o etarismo, né? E você sempre vai ser mais velha que alguém, né? Porque o nascer é isso, é envelhecer, né? Aí quando a pessoa tem 20 anos, fala daquele que tem 30, 35. Aí quando tem 30, 35, fala daquele de 40. Eu acho que, né, fisicamente, se você não se cuidar, se você não tiver uma consciência que você tem que ter uma alimentação, né, Rê? Uma alimentação que cuide dos seus músculos, né, do seu físico também, os exercícios, né, para fortalecimento de músculos, senão as articulações não aguentam, né? Tem uma série de coisas aí, né? A coluna, principalmente, a gente vai ficar com mais problemas de coluna. Então, você tem que ter essa consciência da alimentação saudável, de um monte de coisa, né? Então, essa consciência corporal é muito importante. E eu acho que a mente é sempre ativa, né? Então, eu tenho 50 anos, 56 anos de idade, né? Eu não sinto tanto o etarismo porque eu sou uma profissional liberal, né? Que a gente trabalha, mas eu fico imaginando você trabalhar na iniciativa privada, né? Eu fui funcionária pública por muito tempo, até que a gente, dentro, pelo menos no fórum, eu não senti isso, né? A gente não tinha esse problema de etarismo. Mas tem empresas que têm, tem empresas que o próprio o patrão incentiva, ou o chefe, o gerente lá incentiva essa concorrência, né? E eu lembro que há alguns anos atrás eu estava fazendo uma especialização de florais e uma das professoras falou que a filha dela engravidou, quando a filha dela engravidou da primeira filha, do primeiro bebê. Essa menina deve estar com uns 4 anos hoje. Menina, essa moça sofreu bastante por conta dessa gravidez. E eu fiquei assim, boca aberta, né? Porque você fica meio peixinho fora d'água, que você não sabe dessas coisas que acontecem, né? E aí, essa minha professora era psicóloga, eu falei para ela, nossa, mas isso acontece? Ela falou assim, tá acontecendo agora. Então, é aquela busca, eu acho que também são essas mídias sociais, sabe? Aquela busca, você tem que sempre estar bonita, você tem que sempre estar bem, né? É como se fosse um exército da beleza, né? Você tem que, não pode ter pé de galinha, não pode ter testa enrugada, não pode ter cabelo branco, né, Rê? Verdade. Olha, eu assumida aqui. Hoje, sabe, eu acho legal, sabe, essas mulheres que assumem seus brancos, que assumem suas rugas, porque a idade vai chegar, não adianta, né? Uma vez, até falei para umas meninas que às vezes eu sou um pouco dura, né, nas minhas respostas, né? Teve uma. Teve uma das terapeutas lá que fez, acho que ela tinha mais de 60 ou 64, fez uma reforma geral, né? Fez lipo, fez barriga, fez não sei o que, não sei o que. E ela, como terapeuta e como pessoa, faltava muito ainda, né? Aí as meninas falaram, o que você achou? Eu falei, é pena que não tem plástica no cérebro, né? Todo mundo ri. É pena que não tem. O mais importante de tudo é a gente ter uma cabeça boa, né? Você, como a Rê bem disse, né? É a maturidade que vai trazendo, né? Então, se você sabe amadurecer, eu não digo nem envelhecer, né? Se você sabe amadurecer, essa maturidade vai te trazendo muita coisa, né? Todos os acontecimentos, bons ou ruins, eles vão trazendo ali uma bagagem para gente, né? Se a gente não amargar, né? Com o tempo, ficar azeda como vinagre, né? Eles vão trazendo uma experiência legal para gente.
né? Então a gente entender, senão você vai ficar parado na vida, o tempo passa, né? E as coisas passam e momentos não voltam mais, né? Aí você fica ali, parado no tempo, né? O mais importante é isso, é você vivenciar o tempo, aprender com os acontecimentos. Isso é uma opinião minha, né? Depois você diga se você concorda ou não, né? E, e bem conviver, né, com as pessoas, com esse tempo, né? Tempo é Cronos, né? Que é Saturno. E eu sempre falo, ele é o mestre e ele que nos ensina muito sobre isso, né? Né? Você trouxe, Rê, uma coisa que a gente não tem a ver com o tema, mas chegou, nós vamos ter que falar também. Quando a gente fala em nostalgia, quando a gente fala de padrão de beleza que você falou, a Regina falou da questão dos bailinhos e tudo, você vê como que mudou? Muito, Antes, muito. bonito, aquela mulher cheia, aquela mulher mediana. A gente não tinha essa coisa do corpo sarado, magro, pouco peito, aquela coisa assim. Antes a gente tinha um padrão feminino completamente diferente do que a gente tem hoje. E hoje muitas mulheres estão em crise e recorrendo a diversas cirurgias para poder se aceitar como são. Por quê? Porque às vezes foram reprimidas no passado, dá aquela nostalgia, putz, meu pai não deixava eu usar saia curta, não deixou eu pintar o cabelo, meu marido me prende em casa, agora eu vou virar a doida, vou fazer o que eu quiser, vou pôr preenchimento, vou virar isso. Por quê? Porque existiu uma mudança que causou consequências em homens e mulheres. O que que você pode falar sobre isso, já que você que puxou esse papo? Deve ser minha Vênus, né? Tem ascendente em Libra. Apesar que a minha Vênus está em Aquário, mas tudo bem. E você percebe uma coisa? Hoje a gente não sabe quem é a atriz fulana de tal e quem é a Beltrana, né? Outro dia eu estava vendo, ela é uma personal stylist que eu sigo no YouTube. Ela falou uma coisa que é verdade. Estava assistindo um vídeo dela e falei, nossa, eu não tinha me tocado disso. Tá todo mundo no padrão e todo mundo com a mesma beleza. Você viu uma, você viu 10. Porque a cara delas também são todas iguais. É a mesma boca, o mesmo nariz, a mesma sobrancelha. Você reparou isso? E geralmente elas vão sempre no mesmo esteticista, na mesma médica, né? Que é uma dermato, ou médico, né? Dermato. Então, assim, tá muito padronizada essa beleza. Você não tem nada que é seu, que é estilo seu, né? Não tem nada. Então, assim, no nosso tempo, né? No meu tempo, no seu não, que você tem 30 e poucos anos. No nosso, que eu falo meu, da Regina, da Guacira, né? É, da Márcia, né? De mais outras 50 a mais que tá lá no grupo. O padrão de beleza era outro, gente. Se você fosse cheinha, não tinha problema. Se você fosse magrinha, não tinha. A Gato Mandaleira lá tá falando que parecem robôs. É mesmo. Então tudo parece que foi feito numa linha de produção, né? Então, e não tem mais originalidade. A gente era bonita do jeito que a gente era, sem muito retoque. Às vezes precisava, né? Você tinha um seio muito grande que prejudicava a coluna, era mais estética, né? No caso da obesidade, se está, né, te prejudicando a saúde, que prejudica mesmo, né? A gente tem que ter essa consciência. Então, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Fazer uma plástica. Eu não sou contra a cirurgia plástica de jeito nenhum. Acho que se você faz, eu já atendi muita gente em pós-plástica. Se você faz e fica com uma cabeça ótima, porque era um intento seu. Já é complicado que a gente tem até uma essência floral para isso, né, Cá? Se a pessoa é viciada, né? A cada 2 meses ela tem que estar lá na sala de cirurgia porque ela precisa de melhorar um pontinho. Aí já é complicado, né? O que está te trazendo, o que você, né, pode ser uma repressão, alguma coisa assim, né? E aí se joga, né? Não sei. Também tem, a gente está falando de etarismo, também tem aquela coisa de queimar fases, né?
ficar. É uma coisa que eu falo, meu, queimou, queimou. Às vezes a pessoa perde a adolescência, né? Porque teve que casar jovem, né? Isso acontecia muito na nossa época, né, Rê? Eu já não tive esse problema, eu já Verdade. quebrei todos os Nem eu. padrões. Casei com 40 anos, não quis nem saber. Ah, Mas às eu vezes. também casei tarde. Oi? Eu também casei tarde 2 vezes. Oi, que danada, tem uma disposição, que bom. Mas geral, na nossa época aconteceu alguma coisa, né? Era obrigada a casar, né, Rê? É verdade. Então, e às vezes acabava queimando uma fase, né? Casava ali com 15 anos, com 16 anos, e não viveu aquela adolescência direito, nem viveu a parte da maturidade, né, da maturidade mesmo, na parte dos 21 anos e tal, e você queima fases, e tem coisa que não tem jeito, né? Não adianta ficar aqui com 50 e tantos anos querendo usar mini saia, ou shortinhos, ou umas coisas assim, né? Topzinho, aqueles cropped bem curtinho, não tem, não dá nem para mim, nem tem corpo para isso, né? Não tem coisas assim, ou concorrer com a filha, né? Quer usar as roupas da filha, né? Outro dia a gente estava falando isso também é etarismo, né? Outro dia a gente estava falando isso, a gente foi num casamento de uma pessoa, e a mãe é aquela típica que queimou uma fase. E até meio que narcisista, porque depois ela começou a se espelhar na filha. E aí eu cheguei lá, tinham duas noivas iguais. E aí eu e minha cunhada, as duas mais discretas do que aquelas descarga de cordinha, né? Eu viro assim pra minha cunhada, cadê a noiva? Aí a minha cunhada, essa aqui, aí mostrou a mais novinha. Eu falei, e essa aqui? É a mãe da noiva. Eu falei, mas igual a noiva? A mesma flor do cabelo, o mesmo vestido, gente. Então, era nítido. Outro dia eu tava falando isso aqui com meu marido. É nítido. Ela queimou uma fase, talvez teve que casar, aquela coisa às pressas. Não teve um casamento para ela, onde ela pôde ter o prazer de vestir um vestido de noiva e tal. Tem gente que precisa disso, né, gente? E aí começou a viver o sonho da filha, que coisa ridícula. Coitada, eu falei, coitada da menina, né? Que tinha que ficar ali dividindo o sonho com a mãe, né? Uma coisa, aí a mulher ficou tão sem graça que ela foi até no banheiro tirar a flor do cabelo. Por favor, né? Falei, não, eu falei, quando eu vi, eu já tinha falado, eu tenho esses problemas, tá, gente? Eu faço uns sincericídios assim. Falei, gente, mas igual a noiva, até a mesma flor no cabelo? Umas coisas assim, né? Mas você perguntou do etarismo, é como eu falei, a gente não vive muito porque a gente é profissional liberal, a gente é empreendedora, talvez até apareça, né? Mas ninguém, talvez, né? Porque eu também não passo vontade de falar as coisas às vezes. Às vezes a pessoa não fala de medo de levar alguma coisa, a gente não sabe pelas costas e não tá falando, né? Mas na empresa tem pessoas que costumam ser maldosas. E talvez aqui na rede social, né? Mas na rede social, amiga. A minha, assim, eu tenho problema, mas eu resolvo, né? Agora, se você tem problema e não tá resolvido, não venha me ofender, não, porque você vai ser bloqueado, né? É legal a gente falar sobre isso, por quê? Porque isso tem a ver com o nosso tema de hoje. A nostalgia pode fazer com que esse tempo queimado que a Renilde falou, nós queiramos viver no tempo de hoje, e talvez não caiba. Não quer dizer que você que tem aí 50, 60, 70 não pode usar saia curta e top. Claro que você pode, se você quiser, usa o que você quiser. O grande ponto é que quando isso distorce a sua autoimagem, que não é essa imagem que nós estamos aqui no Instagram, nas redes, esse catálogo aqui de muitas fake news e muitas lifestyle que não são reais e que a gente precisa ficar alerta. No seu caso, Regina, de tudo que você ouviu aqui, Oi. que é a nossa querida anciã aqui, mais velha que nós, o que você pode dizer sobre isso? Não, é verdade, Mulher porque isso tem muito a sábia.
É muito a ver com o nosso tema. O que que você quer dizer e que você pode dizer para as pessoas que estão aqui assistindo e que estão vivenciando essa nostalgia que traz tanto ressentimento, tanta tristeza, tanta mágoa e sentimento de que não viveu e que querem viver tudo agora e podem cair, gente, em inúmeros golpes, relacionamento tóxico, podem cair por conta da carência e muita coisa que não é legal. Então, Rê, aqui, a voz da experiência. O que que você diz para. Na realidade, Camila, esse é um trabalho que você precisa buscar ajuda de terapeutas, tá? Você precisa buscar a ajuda dos florais. Eu já sou assim, dos florais, da homeopatia, dos terapeutas, principalmente do instituto, porque você tem que trabalhar há muitas vezes desde a sua criança, tá? Você tem que trabalhar a sua criança interior. Isso é muito importante, você trabalhar essa criança que você traz. E quando você chega naquela idade que você se vê, eu posso fazer o que eu quiser porque eu tenho essa liberdade, você usa essa liberdade para colocar ali para fora tudo aquilo que você estava restrito, seja num relacionamento que te prendia, que te sufocava, seja no seu pai, na sua mãe lá, que te reprimia. Então, esses sentimentos e tudo que você passou, você começa a colocar ali para fora. Aí é um desequilíbrio, tá? Eu não sou psicóloga, sou nutricionista, mas é um desequilíbrio. Nós temos que trabalhar de que forma aí? Tem que buscar ajuda terapêutica, tá? Não só isso, né? Mas assim, a gente vê aqui no Instituto a terapia comunitária, o grupo Claramente, nós precisamos encontrar de que maneira trabalhar essa criança interior. Para trabalhar essa criança interior, você precisa de ajuda. Quando a gente fala em longevidade, é muito bom ter ruga, é muito bom envelhecer, significa que estamos vivos, significa que nós estamos vivos e estamos aqui. Vamos ter dores? Vamos, mas desde os jovens, desde as crianças começam cheios de dores, você vai ver, ai, dói aqui, ai, dói ali. Não somos só nós. Nós pertencemos a uma geração onde atividade física, você fala de um tempo para cá. Onde protetor solar, você usa de um tempo para cá. Não existia isso quando éramos crianças. Sentávamos errado. Hoje se fala em ergonomia. Então, hoje tudo é muito diferente. Só que também nós temos um abuso nas mídias, um abuso de padrão de beleza que leva a um outro lado perigoso, tá? Um abuso na utilização de suplementos, um abuso na utilização nas cirurgias, um abuso da alimentação. Então, aparecem coisas milagrosas aí pela internet, né? E as pessoas vão atrás, elas utilizam. Então, de que maneira, né? Temos que trabalhar isso, cuidando da nossa criança interior, buscando ajuda a ajuda de terapeutas, de profissionais sérios que vão te ajudar, tá? Que vão te auxiliar. E eu, assim, lembro muito de uma música do Gonzaguinha, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar. Então, isso é muito importante para nós. Eu acho que hoje nós temos que viver, mas viver com responsabilidade. Ser feliz com responsabilidade, com alegria. Nós temos que buscar transformar essa tristeza em alegria. Existe quem pode nos ajudar e quem nos ajuda, né? Fora os profissionais aqui da Terra, a nossa conexão com a espiritualidade. Porque é esse o apoio, né? É esse ar que a gente respira, é acreditar em algo maior, e a longevidade é muito importante. Nós sabemos que se chegamos nessa idade, se chegaremos até os 80 anos, a gente tem que se sentir feliz por chegar aonde estamos. Muitos vão embora muito cedo. Então, eu aprendi muito isso no hospital que eu trabalhei, muito. Porque quando a gente vê muitos jovens indo embora, muitas crianças, nós temos que agradecer. Então,
Só não muda quando a gente fica dentro do nosso casulo. Quando a gente olha de maneira diferente, a gente muda. E o etarismo vai estar aí, né? Eu acho que para nós, mulheres, né, nós conseguimos enfrentar com mais vontade isso. Quantas vezes, né, eu lembro que a gente ia para o fundo do poço, puxava a cordinha, pegava a escadinha e subia. Então é dessa maneira, né? É fácil, não é? Então, muitas vezes o quê? Tem os profissionais aí, tem os profissionais de instituto, tem profissionais ótimos que a gente precisa de ajuda. E não ter vergonha de pedir ajuda. E não ter vergonha de buscar. No mundo de hoje não tem que ter vergonha de nada, né? E lembrar que a nostalgia e a saudade fazem parte da vida. Elas foram trazidas na animação bem pouquinho, mas nós estamos aqui para lembrar que tá tudo bem, que faz parte. O grande ponto é ver onde isso está te levando. Se está te levando a nutrir pensamentos de realização positiva, aquele saudosismo gostoso. Agora, tá te trazendo ressentimento, mágoa, baixa autoestima. Poxa, vamos olhar, vamos pedir ajuda. E nós estamos aqui, inclusive, com as vagas remanescentes até o dia 10 de julho, convidando você que precisa de ajuda a entrar em contato com a gente e fazer parte dessa nossa casa, que tem sido o Instituto, e do nosso programa Terapia ao Alcance de Todos, com clínica social e popular. Então, esse que é o nosso real objetivo, poder promover e levar terapia a tudo e a todos. Nesse ponto, Renilde, o que que você quer deixar aqui de conselhos para as pessoas que estão sofrendo por saudade, sofrendo por nostalgia, e como você também é dos animais, às vezes sofrendo pela perda do gatinho, do cachorrinho. Qual que é o conselho que você deixa aqui para todo mundo? Infelizmente ou felizmente, tudo passa. A gente também vai passar um dia, né? Tudo passa. E eles também, né? Uns dizem que a passagem deles é muito rápida. Pode ser, né? Eu não acho, às vezes, um gato doméstico muito bem cuidado pode viver 20 anos ou mais, né? Depende. Eu não acho que é pouco tempo, não. É uma vida rica, né? A cada 5 minutos eles fazem umas coisas assim que a gente fica. Eu sou boba, né? Sou muito bobona. Você tem cachorro também. Cachorro também é uma alegria. É lógico que a gente vai sentir essa falta, né? A gente tem direito, sim, de chorar, chorar uma semana, sentir aquela dor. A gente tem que sentir tudo isso, né? Tem que passar. Não é vergonha, principalmente por um bichinho. Uma vez quando eu perdi a minha cachorrinha Pincher, eu não consegui ir pra aula. Eu te contei essa história, cara? Da Pincher, eu não conseguia. O povo não sabe, deixa eu contar. Eu tinha uma aula no dia, eu liguei para a escola, que eu ia repor no outro dia, porque eu não ia conseguir me concentrar na aula, né? Era aula de astrologia, pra você ter uma ideia. Aí a moça da recepção virou assim: olha, se pode, a Renilde não veio para a escola só porque morreu um cachorro. Todo mundo quase quis bater nela, né? Não era só um cachorro, né, gente? Quem tem pet sabe que é como se eles fossem, é lógico, né? Eu não gosto dessa coisa de humanização de animais, mas a gente acaba, ainda mais um pincherzinho zero, ela ficava, parecia uma gata, né? Ficava dentro de casa, dormia em cima das coisas, aquela coisa. Tinha a caminha dela, o cobertorzinho dela, né? E era um mimo, né? Então, infelizmente ou felizmente, eles vão. Então, eu falo, a gente tem direito, sim, de chorar, sentir tudo que tem que sentir, todas as fases do luto, né? Não vou explicar aqui, porque a gente não está falando sobre luto. Já falamos, né? Em uma atrás aí. Qualquer coisa, busca aqui no Instituto Jarita Vijaya, que a Ká fez uma sobre luto. Não lembro se eu participei, acho que sim. E não ficar muito nisso, porque a partir do momento que a gente para, estacionou ali, sabe, passou de 6 meses, 1 ano, 2 anos, a coisa já está ficando complicada, a gente tem que buscar ajuda. Se a gente consegue sair sozinho disso tudo,
é uma boa, né? Mas se não consegue, a gente não pode, o tempo não pode passar, porque o tempo não para, né, gente? Como diria a música, o tempo não para. E a gente não pode parar ali, né? Então a gente tem que se reconstruir. A saudade vai ficar, né? Aquele bichinho, eu já perdi muitos, a Cá também, que já teve bastante, né? A gente é gateira, cachorreira, enfim. Já perdi muitos. E o que é mais gostoso é a gente lembrar deles, das estripulias que eles faziam. E cada serzinho desse, como a gente, eles são únicos, né? Eles faziam umas coisinhas que só eles faziam. E o gostoso é ficar essa memória. Se a gente pode gravar em vídeo, que antigamente não tinha essas coisas. A gente pode gravar em vídeo, e isso é uma delícia, né, para rever aqui. Se não, fica só a memória, a gente lembrando dos momentos gostosinhos que eles eram, né? Tem coisa que não traz, né? Eu gosto muito do cheirinho deles, né? Que filhote tem um cheirinho diferente, né? Quando eles vêm, né? Gato, principalmente, tem gente que fala que gato não tem cheiro, mas para mim tem, tem. Eu gosto de, às vezes eu pego assim na cabecinha deles e fico cheirando. Ah, eu falo para eles, eu gosto muito de cheiro de cabeça de gato, eles ficam tudo assustados, sabe? Acho que eles pensam, essa humana é maluca mesmo, né? Mas o gostoso é a gente vivenciar. Viva todos os momentos, gente. Né? Como a Rê falou, como a música diria, né? Viver e não ter vergonha de ser feliz. Então, viva todos os momentos da vida da gente. Porque uma hora vai passar mesmo. E a gente, o que é bom é a gente ficar com essas memórias gostosas, né? Se não conseguir sozinho, tem os terapeutas aí, principalmente os do Instituto Jarita Vijay. Gratidão, Rê. É muito interessante poder falar sobre isso, porque as dores vão fazer parte. A vida é feita também de pequenas mortes, mas quando a gente consegue entender o sofrimento e trazer ele para um aprendizado, a vida pode ser mais leve e mais feliz. Mas é um processo que cada um de nós vai viver de maneira individual e que vai ser convidado, sim, ao bem sofrer, ao bem viver e a entender a sua jornada. No seu caso, Regina, a Regina até cantou hoje ao vivo, tá? É que ela não está. Não, mas eu vou mudar a câmera aqui, porque eu não consegui mudar, eu vou virar É, ela, tá? tudo bem. Ela cantou ao vivo, Renilde. Eu acho que ela cantou só no quadro dela. Assim, Ó, não consegui desligar o microfone, não consegui virar e tá aqui. Então eu vou virar a câmera, eu não vou ver vocês, mas eu tenho que finalizar do outro lado aqui, né? Porque senão vão pensar que eu sou fantasma. Deixa eu virar aqui. é uma voz que fala, ó. Uma voz que. Tá me vendo aqui? Aqui, ó. Dá pra me ver? Você tá vendo ela, Rê? Porque o meu celular não tá vendo ela. Tá boa a Tá. câmera? Tá, ela tá bem centralizada, assim. Ótimo. Ó, tá vendo? Sem querer, sem querer, hein? Então, Sinceramente, Rê. não vou dar risada. Eu não consegui virar nem desligar o microfone. Bom, gente, é muito importante a gente guardar essas memórias, né? Quando eu falei dos doces da nossa infância, vamos transformar essa memória em lembranças boas, né? Quando eu falo da minha mãe, contei essa história da minha mãe, vamos transformar em mudanças boas. Quando eu falei lá do meu marido antes do acidente, vamos transformar em saudades boas. Não sabemos os motivos, né, nem da nossa missão qual é, mas se a gente não conseguir chorar, a hora que tem que chorar, porque a hora que eu tô a fim de chorar, eu vou lá e choro. Choro no chuveiro, choro no meu quarto, choro. A hora que eu quero chorar, eu choro. Então é chorar, colocar essas emoções para fora. E no momento que você não conseguir trabalhar essa melancolia, essa tristeza, essa nostalgia, é procurar ajuda de profissionais, de pessoas que podem ajudar, um amigo que possa conversar com você, um terapeuta, sabe? Uma música, um livro, uma mensagem. É se apegar a isso. Então é muito importante a gente buscar, né, essas alternativas. E de que maneira? Conversar, buscar ajuda, falar o que está sentindo. Hoje, eu digo a vocês que
que a vida é muito importante. Hoje eu tenho 62 anos, daí se eu ficar pensando quantos anos falta para chegar aos 100, não sei se eu vou chegar aos 100, né? Mas eu estou fazendo uma continha até 100 anos, né? Então, quanto tempo eu vivi? Dá para fazer mais algumas coisas até lá, né? Claro, a gente vai ficando mais devagar, eu acho que vou ter mais dificuldade para andar lá na frente, mas eu conheço pessoas, né, com 80 anos que continuam aí andando, com mais de 80 anos ainda, que continuam superativas. Então é cuidar da memória, cuidar do sentimento, colocar para fora, não guardar aqui dentro, porque se você guardar aqui dentro, ele vai fazer mal para você. E a hora que você precisar de ajuda, ver que não dá, que está doendo muito, buscar essa ajuda. Buscar. Nós temos aí um instituto, né, com vários terapeutas, com os profissionais, né, que podem te ajudar. Assumir o cabelo branco, né, então isso foi uma fase muito importante para mim, que foi a pandemia que me fez assumir, e depois eu falei, puxa vida, né, pessoas tão famosas já assumiram, eu que sou a plebe, né, por que não vou assumir? Então, essa mudança que trouxe a pandemia, eu acho que ela nos amadureceu muito. Nós perdemos muitas pessoas. Foi uma tristeza muito grande. Então, nós tivemos muitas perdas físicas, né? Perdas por inatividade, financeiras, várias formas, né? As pessoas adoeceram. E nós temos que tirar essa experiência dessa pandemia e trazer por agora. Então, é seguir a vida, olhar para frente, seguir em frente. Porque se a gente começar a olhar muito para trás e começar a entrar no mundo que vai nos trazer tristeza, isso vai levar a uma melancolia muito mais profunda. Então, gente, é seguir a vida, né? Acreditar e seguir em frente. Vou voltar o celular para outro lugar, tá? Fica aí que a gente já tá acabando. Agora, a Regina, Tá foi bom. ela que cantou, tá? Era ela, não foi nem eu, nem o foi ela. Então, Renilde Santos, a sua palavra final aqui pra gente encerrar a nossa partilha, o que você deixa pro pessoal? Peraí. Saudade é muito boa, né? Desde que ela seja construtiva, né? Então, a minha palavra final é isso. Se não conseguir, né, conversando com um amigo, sei lá, busque ajuda, não tenha vergonha nenhuma. Busque ajuda, faça algo por você. É isso. Gratidão, Renilde. Regina França, sua palavra final aqui pro pessoal. Bom, minha palavra final é... Opa! Estamos ouvindo. Ouvindo. A minha palavra final... Ah, tá vendo? É que dá muito eco aqui. Minha palavra final é resiliência. A resiliência consigo mesmo. Eu acho que é esse o caminho. Muito bom. A resiliência. Gratidão. Gratidão, Renilde, gratidão, Regina. Aqui a gente teve várias pessoas que passaram, Tayane, Teca, Gato Mandaleiro, Tânia, que está aqui com a gente, Guacira Amaral, Daiane, Adriana, Nessa, Alu, Dantas, todos bem-vindos. Aqui a Tânia fala, tema trouxe saudades muito boas, que bom, Tânia, assim, junto, e que nós somos bobas e escravas dos nossos animais. Isso é uma realidade. Então, Verdade. que a nostalgia, a saudade tragam para nós bons ventos e a certeza de que não temos como voltar atrás, mas podemos sim fazer uma nova história mediante aquilo que a gente observar na nossa vida que não está legal. Então, fiquem atentos, fiquem conscientes, despertem e reflitam sobre o que a gente falou. Fica o convite para você deixar aqui a sua percepção e a sua opinião. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Muito obrigada, Regina. Muito obrigada, Tchau. Renilde. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigada.